Naruto, Bleach, Dragon Ball, Black Clover, Boku no Hero, obras grandes em um geral. Se você já assistiu um grande Battle Shonen por aí, você com certeza sabe que uma coisa que essas obras sempre têm é o costume de abandonar alguns conceitos que foram apresentados na história em geral, e aí parece que o criador só olhou e falou, não gostei tanto, e ignora isso pelo resto da história. Quem aí não se lembra também quando o Byakugan ainda era alguma coisa? Ou então, quando a gente achou que a Vila do Som, né, a famosa Vila Oculta do Som, teria algum destaque muito forte na história, antes do Kishimoto só fingir que ela não existe, junto com Orochimaru e tudo que tava ligado a ele. Naruto, assim como várias histórias, tem muitas coisas que foram descartadas ao longo do tempo, e existem 1 milhão de vídeos, tanto na internet do YouTube gringo ou brasileiro, falando sobre essas coisas, e hoje é o meu dia de falar sobre isso, porque eu acho um tema muito divertido. Eu queria fazer uma lista, eu mesmo, sobre as coisas que eu acho que mais me incomodaram, que foram descartadas na história de Naruto. E eu, inclusive, queria perguntar pra você, antes de começar o vídeo, fala pra mim, qual é a coisa que você mais acha que ia ter destaque em Naruto, e aí de repente foi meio que descartado, jogado de lado pela história, e talvez tenha te deixado um pouco decepcionado? Bom, aí vai a minha lista sobre isso. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E não esquece de se inscrever no canal antes de começar e pegar um lanchinho pra aproveitar o vídeo, beleza? Senta aí e vem comigo! Tá legal, então como a ideia é a gente fazer uma lista, antes de eu começar a falar do bagulho, eu vou pedir pro editor colocar aquela intro irada com o título do bagulho que eu vou falar. Então, sente a pressão, moleque, vamos nessa. Moleque, esse daqui é um dos pontos mais interessantes, que é uma coisa que realmente me chamava muita atenção quando eu era adolescente. Se você já assistiu Naruto, você sabe que os personagens da Akatsuki são com certeza absoluta os personagens mais dripados da história de Naruto. Inclusive, a gente tem um monte de memes a respeito do drip deles, né? Um personagem acabou de entrar na Akatsuki, seu mantinho preto vai ficar pronto em 1 semana, pode escolher uma cor de esmalte pra pintar a unha e um anelzinho estiloso pra colocar no dedo. Vai me falar que você nunca foi no evento de anime e viu uma galera comprando os anéis da Akatsuki. Pois é. A questão, jovens, é que logo quando a história do Naruto Shippuden começa, esses anéis que os membros carregavam, parecia que era alguma coisa interessante. Sempre que nós tínhamos uma reunião da Akatsuki, né, aquelas reuniões em que eles ficavam todos em holograma e tal, cada um deles aparecia em um dos dedos da Geddon Mazou, aquela estátua que futuramente vira o 10 Caudas. Logo, cada membro da Akatsuki tem um anel no dedo, que tinha uma cor diferente e uma escrita diferente, fazia parecer que isso ia ser alguma coisa interessante. Tipo, o primeiro arco, que é aquele do resgate ao Gaara no Naruto Shippuden, o Deidara perde o seu braço, e logo no momento que ele perde o braço, mano, a primeira coisa que ele fala é, putz, perdi meu anel, e ele vai atrás do anel, ao invés de se preocupar com ter perdido o braço. Nesse mesmo arco, inclusive, o Tobi acha que o Deidara morreu e vai atrás do braço dele pra poder tentar pegar o anel que ele usava, como se esse anel fosse alguma coisa, sabe, desse alguma habilidade, ou fosse importante pra eles serem membros da Akatsuki. É uma coisa mínima, mas eu acho que seria muito zica se tivesse alguma parada ali. Eu acredito hoje em dia que, tipo, talvez esse anel só fosse, tipo, usado como um celular smart, tá ligado? Pra eles conseguirem fazer as chamadas de reuniões, mas, pô, se tivesse alguma utilidade a mais, seria zica, tá? Anko. Esse aqui é um ponto um pouco mais complicado, né? Jovens, falando sobre coisas de Naruto, eu acho que é bom deixar claro aqui que, Link, uma história não pode dar destaque a todos os personagens que aparecem, nem todo personagem é importante. Sim, de fato faz sentido. Não tinha como, por exemplo, a história de Naruto ser incrível se ela quisesse dar destaque pra todos os genins da Vila da Folha, sabe? Você não ia querer ver um arco centrado na Tenten. Você ia querer? Não, né? Mas dá um desconto. Esse caso da Anko aqui é bastante especial. Quando ela aparece na primeira vez, lá no arco do Exame Chunin, é interessante porque ela é apresentada como uma antiga aprendiz do Orochimaru. Ela tem uma marca da maldição, ela tem um monte de jutsus relacionados a cobras, e no Exame Chunin ela meio que só tá ali pra poder tentar impedir que o Orochimaru faça algum movimento. Inclusive, né, ela fracassa miseravelmente a fazer isso, porque o Orochimaru passa na frente dela assim no começo do exame, mostra a língua e tal, está com um disfarce horrível, e ela não percebe, e aí a vida segue, né? A parte interessante a respeito do personagem da Anko é que realmente parece que o Kishimoto tinha alguma coisa preparada pra história dela, né? Já que ela tem todo um passado relacionado com o Orochimaru, dentro do arco do Exame Chunin ela até tem umas cenas zicas onde ela vai lá, ela mesma tentando matar ele e não consegue e tal, e você imagina que o Orochimaru vai ser um grande vilão na história, ele vai ter um desenvolvimento legal, e aí talvez ela vá aparecer junto com isso, né? É uma pena que depois do arco do Exame Chunin, mano, a Anko, ela inexiste da história. Ela aparece uma vez a cada 200 capítulos numa cena de background, assim, pra você lembrar que ela existe,
existe, e é isso. No arco da Guerra Ninja, ela também aparece de canto, né, sendo utilizada ali como uma cobaia pelo Kabuto, e aí ela tem a maravilhosa participação dela também em Boruto, onde eles decidem que na vida adulta ela come 7.000 bolinhos de queijo por dia, até que ela mesma se torne um bolinho de queijo, e é isso. Eu acho zoado como o personagem dela foi descartado, principalmente porque eu acho toda essa parada de jutsus relacionados com veneno, ou com as cobras, todo o design em relação do Orochimaru, eu acho muito pica. É zoado que não foi tão utilizado assim, e, mano, eu fico triste com isso também, porque se ela fosse mais explorada, significa que o Orochimaru também seria mais explorado, e aí não foi, que é uma droga, o Orochimaru era muito legal como vilão. A Inner Sakura, também conhecida como Sakura Interior. Pra vocês que não se lembram ou assistiram o Naruto clássico há muito tempo, isso era uma parada que acontecia muito mais no clássico, que vocês lembram daquelas cenas onde a Sakura falava um bagulho, e aí a cabeça dela pensava outra coisa, ela falava um negócio ali, e tinha uma Sakura interna com uma testa escrito uns bagulho assim? Existiam muitas cenas antigas de Naruto onde nós tínhamos essa Sakura, que era uma característica bem legal, que de começo parecia só uma parada meio cômica, né? A Sakura era meio falsa. Ela falava que o negócio tava gostoso, e aí aparecia a Sakura de trás falando, hey, está uma bosta! Isso começou a ser utilizado de uma forma um pouco mais séria, meio do nada na história, na luta da Sakura contra a Ino no clássico, onde a Ino usa uma técnica da família dela muito poderosa pra invadir a mente da Sakura, e mano, ela usa a Sakura interior dela pra descer a porrada na Ino e expulsar o jutsu da sua própria cabeça. Como a gente já sabia na época do Naruto clássico que o Kakashi falou que a Sakura tinha um controle de chakra muito bom, que ela era muito boa pra genjutsu, né? Ela era proeficiente em genjutsu, então passava essa impressão de que talvez essa Sakura interna ia ser tipo uma força de vontade ou algum tipo de controle mental muito bom que ela tinha pra ela ser forte contra técnicas de ilusão ou alguma coisa parecida. Realmente tinha um potencial interessante. Isso inclusive foi utilizado até nos primeiros jogos de Naruto, onde os especiais da Sakura, como a Sakura não fazia bosta nenhuma na história, todos os especiais dela eram essa Sakura interna, tipo, ela invocava a Sakura interna e aí tinha algum ataque especial com ela e tal. Muita gente criou expectativas com isso, eu mesmo incluso, né, eu achei que isso ia ser alguma coisa, e aí a partir do Naruto Shippuden, essa característica dela simplesmente desaparece. A Sakura só era esquizofrênica quando ela era criança mesmo, e é isso. Sabe-se lá Deus como diabos isso foi usado pra parar o jutsu da Ino, mas foi, tá lá. Como nós já estávamos falando da Sakura aqui, né, mano, vamos falar sobre o dinossauro Colossus na sala. Sakura. Eu não vou falar aqui, jovens, necessariamente dela como protagonista ou dela como personagem ter sido em tese descartada, porque isso gera bastante discussão das pessoas e tal, mas eu queria falar mais especificamente de como a Sakura foi apresentada lá no começo da história, porque pra quem não se lembra, era uma coisa que todo mundo prestou atenção no começo da história de Naruto, jovens, que a gente tinha, né, o time 7, 3 protagonistas, onde parecia que cada um deles ali ia ter foco em uma coisa, né, sendo que a Sakura era muito boa em genjutsu, Sasuke era muito bom em ninjutsu, né, todas aquelas coisas do clã Uchiha, cuspir fogo e tal, e o Naruto era o porradeiro, né? Era o cara do taijutsu. Logo no começo da história, quando a gente teve aquele treinamento de subir as árvores e tal, que era relacionado ao controle do chakra, a Sakura tinha conseguido aquilo com muito mais facilidade que Naruto e o Sasuke. Em arcos mais pra frente, como a invasão de Konoha, por exemplo, a Sakura era uma das únicas genins, fora o Shikamaru, que tinha conseguido se libertar de um genjutsu de uma galera bem mais forte ali, numa boa. Ela tinha uma proeficiência interessante pra genjutsu, que nós acreditávamos que ia evoluir pra alguma coisa, mas não. No final das contas, se a gente for pegar mesmo, mano, tipo, as três coisas, ninjutsu, genjutsu e taijutsu, quem ficou melhor nas três pra mim, não ironicamente foi o Sasuke, ele era melhor em tudo, já que ele conseguia fazer genjutsu por causa do Sharingan, ninjutsu porque o clã Uchiha tinha 50 milhões de técnicas diferentes, o Naruto ele ficou melhor do que o Sasuke em ser o protagonista e fazer clones e Rasengan, e ele tinha 50 quilos de chakra, e aí é isso, enquanto que a Sakura, ela utilizou o grande controle de chakra dela pra poder fazer umas luzinhas verdes de cura, que claro, são úteis em alguns pontos do anime, mas ela ficou muito abaixo, né, dos outros dois protagonistas, ela não fazia tanta coisa assim, que deixou bastante gente decepcionada, porque, vamos ser sinceros, no final das contas em Naruto, quem mais utilizava genjutsu na série eram os Uchiha, por causa da porcaria do Sharingan. Ia ser bem legal se a Sakura fosse muito boa em genjutsu também e conseguisse usar, não tão bem quanto o Sharingan, mas pô, se pelo menos isso tivesse levado ela pra algum lugar ia ser bem bacana. O sonho do Naruto virar Hokage, esse aqui é um conceito maravilhoso. Já que é introduzido desde o primeiro capítulo da história, sabemos que o Naruto é esse moleque esquisito, catarrento aqui, que quer virar Hokage, vai ser o ninja mais pica da vila. Link, mas isso não acontece na história? Sim, e não é um conceito abandonado, pelo menos não tese, mas temos decepções no caminho, tá? Primeiro que a linha de como a história poderia seguir, já que o Naruto queria se tornar Hokage, realmente já estava bem definida desde o começo da história, né? Naruto era Genin, então ele deveria se tornar Chunin, depois Jonin, e ele ia escalando até se tornar Hokage. Claro, se ali na metade da história todo o roteiro não tivesse sido transformado e virado pra ideia de que nós temos
temos que salvar o Sasuke e derrotar a Akatsuki e não sei o que e tal. Eu lembro que eu tinha muito essa dúvida quando eu assisti Naruto clássico na época, que era como que uma pessoa virava Jonin, tipo, ela tinha que fazer várias missões classe S pra poder virar Jonin, ou ela tinha que realizar um exame especial. Eu acabei nunca descobrindo isso porque o Naruto só nunca virou Chunin, na verdade. Ele passou de Genin pra Hokage, foi do nível 1 por 100. Gente, vocês já pararam pra pensar no fato de que, assim, o Naruto ele vira Hokage? Sim, ele vira Hokage. Na história do mangá, o último capítulo do mangá é o Naruto adulto, mostrado já como o 7º Hokage de Konoha, Naruto Uzumaki. Mas vocês já pararam pra pensar que o anime, que é a mídia que mais é consumida a respeito de Naruto, né? Muitas pessoas não gostam muito de ler, mas assistem a história. Naruto Shippuden, ele não termina com o Naruto virando Hokage. O último episódio do anime é o Naruto casando com a Hinata. Muito bonitinho e tal, mas imagina uma pessoa que não leu o mangá, ela assistiu tipo 600 episódios e o Naruto não virou Hokage. Se ela quiser ver ele virando Hokage, ela vai ter que assistir outra história sobre o filho do Naruto, que já vai mostrar ele sendo Hokage. E aí, se você for procurar um pouquinho mais, você vai encontrar um episódio especial, que é um OVA chamado O Dia que o Naruto Vira Hokage. E aí esse episódio especial é do dia que o Naruto vai virar Hokage mesmo, né? Tem uma cerimônia pra isso, mas o Naruto desmaia no dia e ele não vai na cerimônia de virar Hokage. O que pra mim é top 10 coisas mais horrendas que já aconteceram na história de Naruto. Então tá aí, uma das críticas. Konohamaru. Ah, Konohamaru. Link, você falou que não ia ficar falando de personagem descartado nesse vídeo. Eu sei, desculpa. Eu precisava falar do Konohamaru, cara, principalmente pelo detalhe de que pra mim, mano, o Konohamaru é tipo o segundo, terceiro personagem que aparece na história de Naruto. Juro pra vocês. Ele aparece, se eu não me engano, no episódio 2 do anime, no capítulo 3 do mangá. O moleque aparece muito antes na história. E ele aparece desde criança, né? Pra você que não se lembra dele, ele é neto do terceiro Hokage. Futuramente, ele é meio que um pseudo-aluno do Naruto. E quando a gente vai pra história de Boruto, ele já tá na fase adulta. Ele é o professor ali do Boruto e da Sarada e tal, sabe? Ele é um amigo do Naruto que tem desde criança e que realmente, né, aparecendo desde o início da história, você começa a imaginar como a história ia crescendo e ele poderia se tornar um personagem mais importante, né? Afinal, mano, além dele ser um personagem com potencial legal, ele chega até mesmo a aprender o Rasengan, né? Se baseando ali no Naruto. E o Rasengan é uma técnica difícil pra uma desgrama. O Konohamaru vai lá e aprende. E ele de fato tem umas cenas legais ali no Shippuden, tipo no arco da invasão do Pain, por exemplo, quando ele consegue derrotar um dos Pains na base do Rasengan. Aquela cena ali é finíssima, maravilhosa. Seria realmente interessante se ele tivesse alguma outra cena, não fosse tipo essa e mais umas duas na história inteira. No Naruto clássico a gente não precisa falar nada, né? Ele era uma criança ainda, então ele só aparecia em episódios fillers, aqueles episódios ruins que ninguém se importa e que todo mundo pula. Porque a gente sabe que o Naruto tem um monte de filler, né? Então quando as pessoas vão assistir, elas vão pulando tudo os fillers. Então, se você assistir Naruto sem os fillers, você quase não sabe que o Konohamaru existe. Aí você chega no Shippuden, tem um momento que parece que ele vai ser alguma coisa ali e de repente ele some da história, nunca mais aparece. E aí ele volta a aparecer onde? Em Boruto. Onde mesmo que ele apareça, ainda é o inútil. Ai, Konohamaru. A Vila Oculta do Som. Essa aqui é triste, tá? Mano, meu Deus, Naruto clássico, cara. Ele mostra pra gente que vai ter um monte de vilas interessantes, né? A respeito do mundo de Naruto. Vila da Chuva, Vila da Areia, Vila da Névoa. E a gente tem ali um país que é a Vila Oculta do Som. Tudo bem que é um país pequeno, que o Orochimaru basicamente foi lá e matou os prefeitos e pegou a vila pra ele. É uma vila que, em tese, foi construída apenas para que o Orochimaru tivesse um lugar pra poder conseguir ninjas pros seus experimentos e blá blá blá. Mas se a gente for voltar lá no Naruto clássico, tem aquele arco onde o Orochimaru e a galera da Vila da Areia invadem Konoha. Mano, o Orochimaru, ele não invade Konoha com umas 15, 20 pessoas. Mano, ele traz uma porrada de gente, um monte de ninjas da Vila do Som. O design dessa galera era muito irado. E os poucos personagens da Vila do Som que tinham um pouco mais de destaque, eles também eram muito massas. Tipo, quem aí lembra do Dosu, por exemplo? Ele apareceu bem pouquinho ali no Naruto clássico, mas ele era esse maluco aí que tinha um cabelão pra trás, o rosto tapado, e ele tinha esse negócio no braço que quando ele encostava, ele tinha umas técnicas que fazia a água vibrar com o som e você explodia praticamente. Ele tinha uns poderes muito loucos e todos os ninjas da Vila do Som parece que eles tinham um poderzinho relacionado com música mesmo. Então, mano, eu imaginei cada bagulho zica poderia acontecer. Os próprios, inclusive, os 5 ninjas mais irados da Vila do Som que aparecem no arco em que o Sasuke tá sendo levado. Quem aí não se lembra daquele maluco que era tipo uma aranha, que ele luta com o Neji e o maluco massacra o Neji na porrada? Ou aquela menina chamada de Tayuya, que ela tinha uma
flautinha muito zica, que ela controlava os caras à distância e tal. Mano, todos os ninjas da Vila do Som, todos eram muito incríveis. O visual deles era muito maneiro, que eles se vestiam com a roupinha igual do Orochimaru e tal. E é incrível, cara, que tipo, passa os arcos de Naruto clássico, onde parece que essa galera era importante, e aí você chega no Shippuden, e gente, o que aconteceu com esses caras? Tipo, o quê? A vila dissolveu? Porque o Orochimaru morreu em algum ponto, né? O que aconteceu? A vila ficou sem prefeito, os malucos foram embora, fechou o bagulho, a firma faliu. O que houve com a Vila do Som? Meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu. Eu juro, eu queria muito que tivesse algum arco, algum momento da história de Naruto que ele fosse pra essa maldita vila só pra saber o que tem lá. Porque, mano, não é possível. Ai, que ódio, Kishimoto. Esse é o último ponto do vídeo, mas os Jinchurikis. Eu vou falar de uma forma mais específica pra ver se vocês me entendem, jovens, mas vocês estão ligados que no último arco de Naruto Shippuden, né, o arco da Guerra Ninja, todos os outros Jinchurikis, fora o 8 Caudas, né, que é o Killer Bee, e o Naruto, são trazidos de volta à vida com o Edo Tensei, né? Vou falar pra vocês que eu sempre achei, cara, que seria muito interessante que esses Jinchurikis tivessem tido algum tipo de destaque antes na história, pra quando eles fossem trazidos de volta à vida, a gente tivesse um impacto legal deles voltando aqui no final da história, principalmente se a gente tivesse algum destaque deles com o Naruto, né? Porque a parte Shippuden da história tem bastante foco nessa coisa da Akatsuki tá indo atrás ali dos Jinchurikis, e aí acaba que alguns deles meio que aparecem, só que só quando eles vão morrer, né? O Utakata, que é o 7 Caudas, ou 8, se eu não me engano, ele aparece lutando com o Pen, ele vai lá e vai de F, morre presuntadaço. Tem uma luta da Duas Caudas, que é aquele gatinho azul brilhante, contra o Hidan, se eu não me engano, e todos os Jinchurikis é meio isso, mostra ele lutando com algum membro da Akatsuki, plau, ele morre. Eu realmente acho muito interessante a ideia das 9 bestas de caudas, tanto elas quanto seus Jinchurikis, que inclusive, mano, todos têm um design pica. Eu realmente acho que seria interessante se toda essa questão fosse mostrada um pouco mais. Claro que isso daqui não é necessariamente um defeito da história, nesse caso aqui, eu só acredito que teria sido uma expansão legal de universo, sabe? A gente poderia ficar falando de muitas outras coisas aqui, jovens, pra poder ser bem sincero. Eu poderia falar das outras vilas do universo de Naruto, eu poderia falar sobre alguns outros personagens, alguns conceitos que foram abandonados, tipo, eu até falei no começo do vídeo, né, o clã Hyuga, por exemplo. O clã Hyuga tá ali, mano, apareceu no Naruto clássico, o Neji veio, apresentou a ideia, aí o Kishimoto fingiu que nunca existiu o clã Hyuga e falou, mano, é isso, deixa eu ignorar esses caras aqui e botar mais um poder pro Sharingan. E aí foi isso o resto da história. Mas e você que tá assistindo aqui? Concorda com esses pontos que eu trouxe aqui no vídeo ou acha que, na verdade, eles foram sim bem aproveitados? Eu tô falando bosta. Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui!